Muito boa noite, galera. Aqui quem vos fala é o Loxas e hoje eu trouxe um dos melhores, se não o melhor tanque de terror que eu já conheci aqui para passar a visão para vocês de como que tanca um terror, algumas dicas, posicionamento, como funciona a mecânica, qual é o ciclo de mecânica, né? Trouxe aqui para vocês o Tarok. Dá Salve, um oi, salve, Tarok. salve. Oi, Tarok. Melhores tanques aí são seus olhos, né? Rapaz, Aí, rapaz, rapaz, o calma garoto aí, tem o calma dom. aí. Garoto Teodon. Seguinte, ele realizou aqui uma rotação inteira de terrores, porém eu vou dividir cada vídeo em um terror. Vou explicar certinho de pouquinho em pouquinho. Vamos começar pelo Risa, né? Ele vai fazer, acho que a rotação que ele faz normalmente. Então você acha que 9 ou 8 vídeos explicando como é que tanca cada terror, algumas dicas e tudo mais. O que acontece é que alguns terrores aqui, a grande maioria é no Nightmare, né? Mas aí muda pouca coisa. Aí você dá uma explicada aí como é que funciona. Fechou. Eu acho que no mais, assim, o Risa é um boss que ele é simples de forma geral, mas ele é bem punitivo, dá muito dano. Geralmente eu coloco o Galon pra tancar, né, o nível NW, mas aí depende dos seus helds. Eu tô de TM Tank também, isso facilita bastante. Mas tudo que a gente fizer aqui, né, não vai ser parâmetro em relação a hard, porque a gente está fazendo outra dificuldade, com poucos que são feitos para isso. Mas de forma geral, é um terror que você tanca da mesma maneira no hard e no NW. A diferença é que no final ali tem uma mecânica diferenciada ali em relação ao hard, que é a partir dos 20%, mas tirando isso, nada muda. O legal também falar é que a diferença de terror de hard para Nightmare, fora o level, né? O hard é 525 e o Nightmare é 590, né? Os poucos que você usa eles diferenciam para usar, né? Você tem que ter alguns poucos específicos. Algumas mecânicas, alguns ciclos de magia dos terrores no Nightmare é mais acelerado, é mais rápido, né? Tipo, ele dá Sim. mais o ciclo de magia O e span de alguns é maior, mas isso, o Risa não muda nada. absolutamente nada. Absolutamente nada muda. Absolutamente nada. Tanto Só que no é um fim. dos terrors que, se você aprende no hard, é um dos que, na minha opinião, você tem que investir primeiro, né? Pra fazer o Nightmare, porque ele realmente não muda nada. Mas aí depende do seu clã, depende do que você tem de ter um C disponível, enfim. Aí é outra coisa. É isso, pode começar. Quando você quiser Bom, aí falar como é que começa, como é que funciona. de forma geral, ele tem algumas mecânicas simples que eu vou explicando ao longo aí, mas ele tem uma ordem, né? A gente faz de uma maneira em que o suporte bloca a passagem dele, né, para facilitar para o tanque, mas também pode ser freestyle, aí depende do tanque. Eu gosto que bloque porque facilita a minha vida. E eu consigo proteger os damages a partir da posição. Então depois que a gente começa aqui, é... de primeiro, deixa eu mutar aqui. De forma geral, eu saio na frente, né? Principalmente porque ele vai virar duas vezes agora no começo. É meio esquisito, não sei se é uma mecânica proposital, mas logo que você sai, ele tem que sair em você. Por quê? Porque depois que ele sai em você, ele vai virar a primeira vez, ó, tanto que ele vai sair da minha reta, Qual ó, magia que ele vira? virou. Quando ele vira? Então, ele vai virar no vermelho, só que no começo aqui ele não dá nada e ele vira, ó, se vocês repararem aqui, ele tá vindo na minha direção, o meu suporte trapa, e aí ele Do vira, eu nada. puxo e ele vira de novo. Só que aí, no verde, na mecânica verde aqui, que é onde ele vai soltar uma reta, né, uma magia em cone, ele vai virar de novo. E se eu não tiver a skill em área para puxar, ele vai se fuder, certo? Então, ele virou uma vez antes de dar qualquer mecânica, e a partir daí ele vai virar toda vez que ele der o verde. Então ele vai dar o verde, vai dar uma skill em cone, né? Deixa eu usar minha canetinha, né? Ele vai usar uma skill em cone, beleza? E aí ele vai tornar, vai virar o agro para alguém e você precisa ter uma das Quais são skills as que magias do puxa. Risa? Vamos lá. De forma geral, ele dá uma skill verde, que é essa que troca agro e vai em cone. Dá duas dela. A terceira skill que ele vai dar é uma vermelha, que vai aparecer daqui a pouco. Essa vermelha, você tem que estar distante dele para não tomar. Ele pega em todos os esquemas à volta dele. E aí daqui a pouco eu mostro assim em relação ao posicionamento, né? Mas depois que ele dá a vermelha, ele vai dar um círculo, né? Um field no chão em algum dos DPS.
E aí depois ele torna o ciclo de novo. E depois nada muda. Sempre que ele for dar o field, os DPS se afastam. E sempre que o tanque estiver ali no controle junto com o suporte vai ficar próximo e os DPS vão bater. Bom, ele deu verde, trocou de agro aqui, eu puxei ele em área. E aí aqui a gente fica até ele dar a vermelha. Quando ele dá a vermelha, dá o field e ele encosta de novo para atrapar o bicho. Acabou, daqui eu não me mexo. Ele fica nessa putariazinha aqui até o próximo ciclo de novo. Verde de novo. E mais ou menos é o tempo da skill voltar, ó. O próximo que ele vai dar é a skill vermelha. Eu me afasto e retorno e deixo ele andar. Aqui ele vai andar. Eu tomo o lugar dele aqui, né? Volto aqui. Depois que ele dá o verde aqui, eles estão esperando o field, ele não tá atrapado, ele anda. Eu deixo ele bater o verde. E aí ele já tá no local, o suporte trapa de novo. E ele saiu de novo, né, verde. de posição. Saiu porque eu puxei tá. devagar. Mas de forma geral ele nem sai do lugar. De novo, verde, puxei. Agora o suporte sai, eu deixo bater ele na parede. Importante saber que quando ele tá de frente para aqui, ele não vai se mexer. Ó, aqui ele se mexeu, eu entro na frente. Com 6 minutos, né? Cada 1 minuto e meio. Ele vai queimar uma arena. E aí é preferência de quem tá tancando, de queimar a arena da direita, de queimar a arena da esquerda, ou queimar a arena que vocês estão. Eu prefiro queimar da direita e voltar pra minha arena de conforto, que é a primeira. Aí, beleza. Ele vai queimar. Depois que ele sobe, a gente retorna para a primeira arena. E aí eu acho que eu tenho a melhor dica para você que tem dificuldade de lidar com a vermelha. Mantenha uma distância suficiente para ele não teleportar em você. E mantenha as pessoas fora do caminho dele. Por quê? Porque aí ele anda em reta e você consegue deixar ele de frente pro SQM que você quer. Como? Ó, ele vai sair daqui e eu não vou sair daqui. Eu sempre falo para os meus DPS suportes, fiquem fora do caminho dele. Porque a primeira skill que ele vai dar é o field. Então eu deixo ele aqui, ó, nesta linha aqui, ó. Nesta linha aqui, nesta linha aqui, ó. Nesta linha aqui, ó. Até o fim. Porque lá tem um SQM aqui que eu trapo ele. E ele vai dar a vermelha de cara pro gol. Então, quando os meus DPS estão no canto aqui, eles acabam não atrapalhando o caminho dele. E aí, junto com isso, eu vou dar uma andadinha bem devagar. Ó, devagar, devagar. Deu field. Agora ele vai dar o vermelho. Eu ando um para baixo. Deixo ele bater o coco ali. Trapo ele aqui. Meu suporte já vem. E assim a gente continua o ciclo. Ele travado aqui. E boa. Só que aí ele começa a perder um pouco do time, né? Aquele verde, verde, vermelho e bola depois, começa a perder um pouco o sentido. Aí ele vai dar um verde e já vai sair o field. Então aqui eu tenho que me virar um pouquinho. Como é que eu me viro? Ou eu deixo parado aqui e me desloco para baixo. Quando ele vem para cá, para essa arena, para você proteger os seus DPS aqui do lado, faz ele olhar para baixo. Ele olhando aqui para baixo, tá tranquilo para você deixar seus DPS seguros. Como é que você faz ele olhar para baixo? Estando na posição que ele olha para baixo. Então, ó, ele foi pro outro lado da arena. Se eu ficasse nessa posição aqui, ó, ele olhar para a direita e todos os meus DPS iam estar em risco. Proteja seus bagres. Deixa ele fora da visão. Ó, olhou para baixo, ele vai dar o verde. Eu consigo tranquilamente puxar e dar a volta nele para posicionar ele no mesmo canto. Em forma geral, ele não vai sair daqui, mas se sair, você tem que dar um jeito de se virar. Ó, ele deu verde, vai andar. E ele voltou para o mesmo lugar. Às vezes acontece. Meu suporte consegue voltar e a gente sai do vermelho dele. Tomei porque eu sou idiota. E é isso. Fica no mesmo lugar. E a cada 1 minuto e meio ele queima a arena. Então tem que ficar de olho no timer ali em cima, porque quando for 4h30... Isso. Geralmente, o blocker ele não presta muita atenção nisso. Ele tá ocupado com a mecânica. Ó, essa visão diferente, ó. Tá vendo que como ele anda,
Tem 3 segundos que ele vai ficar em volta de você andando. Espera ele andar para você tomar sua decisão. O blocker ele tem que ter calma na hora de blocar. Quando o bicho encosta em você, durante 3 segundos ele vai sambar. Ele vai para o lado, vai para o outro, ele sobe, ele volta. Enquanto isso, você não vai andar para deixar ele parar. Ele parou, aí você toma a sua decisão. Das outras vezes, eu andei para baixo, certo? Só que nessa vez aqui, ó, o suporte saiu, ele vai ficar 3 segundos que nem um bagre aqui, e ele foi para baixo. E como é que eu vou desviar? Diferente de quando ele tá na horizontal, aqui, olhando para lá ou olhando para cá, eu consigo ficar aqui, né? E descer um esquema só. Quando ele tá de lado, isso não acontece. Quando ele tá de lado, se eu ficar aqui e andar um esquema aqui, eu tomo. Não, desculpa. Se eu tô aqui e eu ando um esquema aqui, eu tomo. Então eu tenho que andar o terceiro aqui. Fora da asa Como dele. ele vai fora da asa, como ele vai parar, o que eu vou fazer? Eu acredito que eu vou fazer, tá? Eu não vi o vídeo. Eu vou andar um pro lado e deixar ele bater na parede ali sozinho. Vamos ver. Ó, ele tá parado, eu falo, sai da minha direita. Não, na verdade era Ele queimou. ok. Era o tempo de queimar e aí ele foi embora. Aqui é a mesma coisa, ó. Fica próximo dele, os DPS ficam lá do lado. E aqui eu ando devagarzinho, ó, pra poder desviar um só pra direita. Ele olha pra esquerda, taco verde. E aqui, até cair a bola no chão, os caras vão ficar longe de mim. Tornei a ficar aqui, ele trapa ali e acabou. Mais um esquema safe pra gente poder fazer o terror tranquilo. Agora aqui, ó, ele vai dar verde, não tô prestando atenção. Vermelha. Desce um, sobe um e agora sim vai dar o field. Aqui ele vai ficar sambando. O que eu faço? Se ele for pra cima, legal. Se ele for pra baixo, ó, eu tiro ele do meu agro, volto e deixo o meu suporte trapar. Acabou. Voltou pro mesmo lugar. Simples. Tem gente que fica muito afoito ali na hora que ele se mexe. Fala, meu Deus, eu não consigo colocar ele pro lado certo. Espera, deixa ele andar. Lógico que o suporte tem que estar esperto, né? Parado de novo, vai dar field. Desviei. Meu suporte trapou ali embaixo. Entrou no SQM. De novo, vermelha. Suporte De foi volta. burro agora, hein, mano? Porque ele não desceu. Uma mula. Caraca, o que que ele não desceu, mano? Mula. Uma mula. Misplay acontece. Mas o suporte, como ele tá sempre próximo da cura, ele não perde um ciclo. A grande maioria das vezes, ele vai conseguir se recuperar. Então, às vezes, o suporte, para não perder o trap, é mais fácil o suporte se manter na skill ali, tomar uma e ficar de boa. Nesse momento aqui, eu falo que é o caminho dos campeões, que é onde a maioria da galera toma bastante dano. Então eu prefiro tancar ele aqui no meio, né? Aqui no meio. Aqui no meio. Aqui no meio. Porque se eu tanco ele aqui, eu fico desse lado aqui, né? Opa. Se o boss tá aqui, eu fico aqui, o suporte fica aqui. Mas eu acho que essa try aqui dá tudo errado e eu começo a tancar freestyle, que às vezes acontece também. Sempre Né? tem, Então, sempre tem uma arena que tilta todo mundo, né? mas tá tudo bem. Se você tem o controle do boss, é tranquilo. Ó, esse momento aqui, em que tá 20%, ele dá essa skill aqui, né? Que é a skill que ele dá um burn em O você. gritinho Então, das solteiras ele dá. Isso, ele grita, e aí quando você encosta, dá dano nele, você toma um burn que fica queimando aí durante uns 5 ou 6 segundos, e se você tiver low, você vai morrer, né? Particularmente, raramente ele vai virar o agro nesse momento aqui, mas pode acontecer, e aí você vai ter que puxar. Então olha pra sua vida, né? Principalmente porque tem um Raichu aqui que apanha normal, né? Tomar um sacode. Mas ó, ele não virou, eu deixo ele parar de bater, aí ele fica normal, eu desço, aqui ele tá atrapado, virei o DPS ali, o Raichu quase morreu. Quem quase morreu foi o suporte. Olha isso aí, mano. Volta aí. Pega desde a hora que ele queima. Então, mas o Raichu deu sorte, né? Ele dashou na hora Nossa. e ficou no SQM do bicho, né? Podia ter morrido. O suporte ainda tanca um, né?
Ó, aí aqui ficou meio freestyle. O suporte tenta ultrapar, mas ali, ó, acabou o field, já é pra ele ir embora. E ali você pode optar por usar, né, o invulnerável também na vermelha, mas eu acredito que o tanque ele tem que saber as mecânicas de forma geral e tentar usar o Protect apenas na emergência. É o jeito que eu tanco. E aí ele já tá com 10%, vai trocar a arena 1,5. A gente usa um pouquinho... Trapou aí. Ó, trapou, né? Que deveria ter acontecido desde o começo. Com 20, ele deu a vermelha, com esperei 20% ele deu a mecânica e depois com 10%. Com 10%. Eu acredito que seja por tempo. Já cheguei a pegar 3 mecânicas aí nos últimos 20%, mas, enfim, geralmente não é uma skill problemática. Mesma coisa, vou deixar ele bater a vermelha. Nessa posição ele vira para a esquerda e joga o negócio lá. E aqui eu falo, ó, espera o field, espera o field. Ele dá o field em alguém. Ele devia estar de field ainda. Ele dá o field e aí nesse momento ele ia dar mais uma mecânica, tá vendo? Mesmo, não é a cada 10%, não é regra, é por tempo, eu acho. E aí ele ia dar mais uma mecânica aqui, mas ele acaba e finaliza o boss. Beleza? De forma geral, é um boss tranquilo, só tem que ter calma pra tancar ele, né? Principalmente na hora que ele se mexe. Não teve muita trollada nessa try aqui. Tem o tries, eu acho que gravados que tem mais troll, mas... Enfim, ó, aqui é troll meu, mas enfim. De forma geral manter ele nesses cantos aqui, de frente pra parede. Usar o verde ao seu favor, né? Querendo ou não, quando ele tá na horizontal, a parte de baixo não bate. Usa isso a seu favor, né? Na vermelha, se ele tiver atrapado, é um esquema só que você sai. Se ele não tiver atrapado, você vai ter que andar 2. E aí depende do... Se você tem manopla de speed, se você tem... tá usando Salak ou não tá usando. Mas de forma geral, é um boss tranquilo. Se você tomar skill, você vai ser bem punido. E o suporte, de preferência, né? De food e de T8, né? Pra te curar da melhor forma possível. Mas de forma geral não é um boss difícil, não. É um boss tranquilo de Eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm nesse boss que eu vejo é realmente de trapar o bicho. Eles não trapam, quando eu sempre vejo por Khan, eles não trapam. E eles ficam com muita dificuldade de descobrir de que lado que o bicho vai dar a mecânica para eles poderem desviarem, sabe? Então, mas desviar é exatamente essa isso. Essa é a parada. Se tiver atrapado, tudo fica mais fácil. Mas tem que ter uma coordenação do time. Tem que estar sincronizado com o time. Se não quer trapar, quer fazer freestyle, eu já ouvi gente falando, não, eu não consigo trapar porque é muita coisa para prestar atenção ao mesmo tempo. Bem, eu acho que dá para fazer freestyle. Tem muita gente que tanca freestyle, assim. Eu, particularmente, prefiro facilitar a minha vida, né? Pensando na qualidade do meu terror, né? Mas cada um tem sua opinião. É a maneira que eu tanco, né? Enfim. No mais aí, acho que desviar da mecânica é tempo, é treino. Já me lasquei muito sozinho tancando bagulho freestyle. Já tive PTs em que eles trapavam correto, mas não entendia na hora de sair, aí tem que ficar ditando. Com o tempo a PT vai pegando e nem se fala mais nada. Mas, na minha opinião, o blocker ele tem que ser o shot caller, digamos assim, falando, olha, presta atenção, ele vai virar para baixo, ele vai virar para cima, alertando seus coleguinhas, né, de terror. Mas, de forma geral, depois de um tempo, fica bem tranquilo. Beleza? É isso aí. O mais importante é decorar as mecânicas, quais são os golpes que ele dá, decorar uma suposta ordem dos golpes, né? Às vezes entender que a ordem dos golpes pode mudar, né? Então assim, você fala assim, é 2 verdes e uma vermelha. Tá, mas às vezes ele pode dar uma verde e uma vermelha, e uma verde. Não, entendeu? Na verdade, no Risa... No Risa ele não troca a ordem, é verde, verde, vermelho. É mesmo? Olha, tô aprendendo aqui. Eu faço há um ano essa bomba. No Risa ele não troca a ordem. Eita. É verde, verde, vermelho é sempre. É skill base. O que vai trocar ao longo do Terror é em que momento ele vai dar bola. Nos 3 primeiros, ele dá a bola depois do vermelho. Depois, ao longo do Terror, ele vai dando no verde. Então, quando já tá na segunda arena, é verde, bola... Não, é verde, verde, bola e vermelho. Lá no fim da arena, é verde, bola, verde, vermelho. Então, enfim, ele vai trocando ao longo do negócio,
mas ele é bem constante. Esse é um boss que não muda muito. O que ele pode trollar é em como ele anda, né? O como ele anda, em que posição você tá para desviar do vermelho. Mas, e virar o dano para os seus DPS. E DPS, assim, o DPS, de forma geral, ele só tem que entender a janela que ele tem que bater, né? Ficar longe quando é field e não joga bola no blocker. Certo? Acho que de forma geral é Exatamente, isso. exatamente. Todo terror, não importa qual seja, os DPS só vão se aproximar do blocker do bicho depois que ele jogar a mecânica que joga neles, né? Pra não jogar a Isso, mecânica no. field. A Qualquer, maioria tem qualquer terror, mecânica. né? Se vocês puderem ficar fora do caminho do Uhum. blocker neste momento, é a melhor opção. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos dar sequência a mais vídeos desse tipo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o joinha, dá o gostei, dá o like. E é tudo nosso. Tchau. Dá tchau, Tarok. Tchau.